Fala, Califas! Uma vez mais, eu, Salim, co-coordenador da Escola Mestre das Motos, com vocês nessa série de vídeos sobre ferramentas especiais. Hoje eu vou falar sobre o quadro de ferramentas, o painel de ferramentas. No dia a dia, o manuseio de ferramentas, utensílios, tem gerado uma bagunça tremenda na oficina, a ponto muitas vezes de atrapalhar a produção, a produtividade do trabalho. Então chega uma hora que não tem mais jeito, precisamos ter um quadro de ferramentas. Então bora comigo no vídeo aí, já deixa o seu like, deixa um comentário. Hoje estou fazendo um vídeo a pedido de vocês, tá? Então aí se inscreva no canal aí e vamos comigo. Voilà! Então, Califas, no dia a dia, o manuseio de muitas ferramentas dentro da oficina pode acabar numa bagunça generalizada. E isso faz com que você tenha uma perda de rendimento, né, na oficina. Você pode acabar atrasando alguns trabalhos pelo fato de não otimizar aí o serviço, tá certo? Perder agilidade. Então, para que isso não aconteça, é hora de fazer um painel de ferramentas ou quadro de ferramentas. Eu tenho aqui atrás de mim um quadro de ferramentas que é bem versátil, né? As ferramentas estão sempre muito próximas à mão, está fácil de manusear. A ideia do quadro é essa, que você tenha organização na tua oficina, de forma com que as ferramentas mais utilizadas estejam sempre à mão, tá? Isso aí é que vai te dar produção dentro da oficina, ok? Então eu tenho esse quadro aqui. Esse quadro que nós fizemos aqui na Escola Mestre das Motos, ele está voltado para a nossa oficina aqui da escola, que mexe com motores, ok? Então, já que mexemos com motores, estou com ferramentas propícias à desmontagem e montagem de motor. Você pode montar o teu quadro de ferramentas. Exemplo, se de repente você está montando um quadro num ambiente onde mexe-se mais com a parte ciclística da moto, então você pode colocar lá no teu quadro, exemplo, um martelo de borracha, uma espátula de borracharia. Você pode montar o teu quadro conforme aquele ambiente de trabalho, conforme as ferramentas que você mais utiliza naquela sala ou naquele elevador ou próximo de onde você está montando o quadro, tá? Esse meu quadro, torna a dizer, ele foi feito para as salas onde nós desmontamos os motores, né? E aqui a gente faz toda a manutenção do motor. Então eu tenho as ferramentas aqui propícias para isso, ok? Se você tiver uma sala onde se mexe mais com a parte elétrica da moto, então o teu quadro pode ter o multímetro, né, o voltímetro, amperímetro, né, a ferramenta que você mais usa, uma caneta de polaridade, o scanner pode estar por ali. Enfim, você monta um quadro ali propício ao teu ambiente ali da oficina, tá certo? Bom, como fazer o quadro? Primeiro, o quadro ele tem que ser muito versátil, as ferramentas têm que estar muito próximas, fácil de pegar e fácil de guardar. Essa aqui é a primeira regra. Segundo, nós fizemos aqui na Escola Mestre das Motos a divisão do quadro da seguinte natureza. Cortamos o quadro aqui em 3 partes. Então, eu tenho a parte central, desse meu lado direito aqui eu tenho uma outra parte e do lado esquerdo uma terceira parte. Na parte central do quadro, eu tenho as ferramentas que nós mais utilizamos aqui nessa oficina, tá? Eu não tenho aqui no quadro todas as chaves L que nós usamos, não, mas eu tenho as que mais utilizamos, ok? A que frequentemente estamos utilizando. Então eu tenho aqui as chaves Viena, né? Eu tenho aqui no quadro A8, A10, A12,
A13, você vê, eu não tenho A15 porque usa muito pouco, eu tenho L15, mas não está no quadro, porque eu estou otimizando o meu ambiente de trabalho aqui, estou tornando tudo simplificado, simples, de fácil manusear, tá certo? Fazendo com que a sala fique mais leve, né? Tá? Mais leve que eu digo, mais organizada, tá certo? Então, ó, eu tenho a 14, aí eu não tenho a 16, mas eu tenho aqui a 17, a 19, né? Então, ela está aqui da forma com que eu mais uso. 8, eu tenho duas 10, eu tenho duas pontos para a chave 10, porque chave 10 se usa bastante. Não teria cabimento eu ter que parar um trabalho porque o outro mecânico ou outro ajudante está precisando de uma chave 10. Então eu já tenho no quadro uma quantidade maior de chaves que mais se utiliza, tá? Então você vai ter que ter essa percepção para montar aí o teu quadro. Então eu tenho aqui as combinadas, né? 10, 12, 13, 14, 17, né? Depois lá em cima, ó, 18, 19, 21, 22, 24, você vê, eu não tenho aqui a 23, eu não tenho a 25, nem a 26. Elas não estão aqui, eu tenho guardado, tá certo? Num armário, onde de vez em quando precisa, eu vou lá e pego. Também está bem organizado em caixa, certo? Mas aqui o quadro de ferramentas eu tenho sempre aquilo que eu mais utilizo. Então, o que eu mais uso está no centro do quadro. Todo o ser humano ele tem uma visão periférica que centraliza sempre a um ponto bem no centro da nossa visão, né? Se você olhar, por exemplo, para uma sala ou um corredor, o corredor é um exemplo legal. Você vai ver que todos os pontos do corredor, eles se unem lá na frente, num portão ou em algum ponto. Então a ideia de fazer o quadro, de facilitar a visão do quadro, é colocar as ferramentas que você mais utiliza no centro, de forma que você, com agilidade, consiga ver. Depois eu fiz nessa segunda parte aqui, o lado direito, as ferramentas que eu chamo de secundárias. Por que secundárias? São ferramentas que eu utilizo bastante também, né? São alicates, martelos, né? Torquímetros, tá certo? Trena, eu tenho aqui chave Phillips, chave de fenda, né? Tem algumas ferramentas aqui que eu utilizo bastante, não tanto quanto as que estão no centro, que são as que eu mais utilizo, mas que com frequência eu estou trabalhando também, tá? Então eu tenho a pneumática aqui, eu olhei para o torquímetro e lembrei, se vocês tiverem interesse em saber como funciona o torquímetro, já temos vídeo aí no YouTube explicando como funciona o torquímetro analógico, torquímetro de estalo e o torquímetro digital, tá certo? É só entrar aí no canal da Mestre das Motos aí e procurar. Depois eu tenho aqui, desse outro lado, as ferramentas especiais. Bom, essas ferramentas, elas são utilizadas, né, como eu disse, para desmontagem de motor, né, de motores. Nós temos aqui algumas ferramentas, né, a maioria delas propícia à desmontagem de motores. São ferramentas especiais que nós usamos só nos momentos oportunos. Exemplo, eu preciso segurar um magneto, um volante magnético. Então eu tenho lá a ferramenta, né, para segurar o volante magnético, ela está aqui, tá certo? Depois eu tenho o saca-volante, que está aqui embaixo. Então eu tenho do lado de cá as ferramentas especiais, que são usadas só naquele momento oportuno, né? Na hora que eu preciso para aquele determinado componente de equipamento ali da moto, para soltar aquela peça, tá certo? Muito bem, esse meu quadro aqui, as medidas dele, ele tem 2 metros de largura por 2 de altura, tá certo? Eu estou usando nele aqui uma placa de acrílico, aonde eu levei, essa placa foi até a gráfica, e na gráfica foi feito um adesivo, tá certo? Com as ferramentas do quadro. Você não precisa fazer exatamente o que a gente fez, mas seria interessante que você sombreasse, tá? Colocasse uma sombra, identificasse qual é a ferramenta na hora que você tira. Para quê? Para ficar fácil depois de colocá-las de volta. Nós fizemos aqui um adesivo, então, ó, adesivo do torquímetro, tá certo? Então está na placa de acrílico, e a placa de acrílico mais o adesivo está no MDF de 10 milímetros. Nossa, Sarinho, o quadro ficou bem parrudo, ficou um negócio eterno aqui, pessoal. 10 ml de MDF eu posso colocar
qualquer ferramenta aqui e a quantidade de ferramentas que eu achar necessário. Nós aqui da Escola Mestre das Motos achamos essas ferramentas mais necessárias para aqui o nosso curso didático, né? O nosso curso prático também. Então, você pode fazer aí na sua oficina, né, a quantidade de ferramenta que você quiser. Você pode, por exemplo, aqui no nosso quadro, eu coloquei aqui os lugares para uma régua magnética, né? Aquele ímã em forma de tira. Você pode colocar no teu quadro lá e algumas ferramentas que você manuseia e de repente não está aqui no quadro, você pode colocar nessa cinta magnética aí, nessa régua, né, magnética, que também vai ficar bastante interessante, bem legal, né? Eu já vi quadros com painéis que fizeram todo ele com ímãs, né? Aí vai daquilo que você criar, que você quiser fazer, né? Nós fizemos aqui um painel tradicional, tá certo? Esse é um painel tradicional, onde as ferramentas ficam por ganchos penduradas, né? Tá? O nosso tem 2 metros, como eu falei, né? A largura do MDF de 10 milímetros, o adesivo e o acrílico, tá certo? Fica fácil aqui, bem claro. Você pode colocar, de repente, até o logo da tua oficina, vai ficar bem bacana, né? Como eu já venho dizendo sempre aqui aos meus alunos, você não precisa fazer um quadro, né? Em 2022, nós estamos em 2022, um quadro de R$ 1.500 que é o valor desse quadro. Você pode fazer, de repente, até o mais caro, mas existem MDFs hoje coloridos que você pode otimizar aí, fazer ele padronizado aí as cores da tua oficina, tá certo? Olha só, o que mais? O formato e modelo, ele tem que ser propício àquilo que você quer. Desde que você tenha agilidade e facilidade em alcançar a ferramenta, tá tudo certo, ok? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, outra coisa importante, quando você estiver fazendo um quadro, tenha sempre um ponto de energia próximo dele, para poder usar algumas ferramentas, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui o soprador térmico, então se eu estou aqui na minha bancada para fazer um trabalho e o quadro de ferramentas aqui atrás, é bem interessante que eu tenha também um ponto de energia, tá? Você pode fazer esse ponto de energia até mesmo no quadro mesmo, você pode levar esse ponto de energia no quadro. Eu preferi fazer aqui, tá? Preferi fazer aqui na parede, mas aqui na nossa escola, todos os quadros têm os seus pontos de energia, tá certo, pessoal? Bom, caso você escolha um quadro de ferramentas e não um carrinho de ferramentas, né? Essa é a sugestão desse vídeo para você hoje aí. Então, não esqueça, pessoal, de se inscrever aí no nosso canal, dá o seu like, o seu joinha, faz um comentário aí, pode ser que no próximo vídeo eu venha a fazer a sua sugestão, tá certo? Só mais um detalhezinho, pessoal. Esse quadro aqui, por ele ser de acrílico, a limpeza dele é muito prática, tá? Aqui basta apenas o detergente neutro e eu deixo esse quadro aqui lindão como ele tá. Tá bom? Vou ficando por aqui, Califas. Um abraço para todos vocês aí. Olha!